Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Simplificando Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou conversar contigo sobre fratura de bacia, ou fratura de pelve. Mas antes de mais nada, eu quero aproveitar, se tu está achando esse material instrutivo, se o vídeo está sendo útil para ti, se inscreve aqui no nosso canal, dá o teu joinha aqui e compartilhe o vídeo de forma que mais pessoas possam curtir, aproveitar e usufruir desse material que a gente faz com carinho, ok? Hoje eu quero conversar contigo sobre fratura de pelve, mas antes de mais nada eu vou aproveitar esse modelo aqui para te explicar o que é a pelve. A pelve é um conjunto de ossos que são fundidos que formam a bacia, que são o osso do ilíaco, que se localiza aqui, o osso do pubis, que está aqui, e o osso do isquio, que se localiza aqui atrás. Então esses três ossos formam uma peça que existe do outro lado igual, e essas duas peças se articulam entre si, na frente no pubis e atrás na sacroiliaca. Então esse conjunto é o que chamamos de pelve. Okay? Então a pelve faz a conexão entre o tronco, está apoiada a coluna, e os membros inferiores, mas ao mesmo tempo também funciona como um sustentáculo, um suporte para algumas estruturas intra-abdominais, né? O aparelho urinário, aparelho digestivo estão localizados ali. E também é um lugar onde transitam, onde passam muitas estruturas vasculares e muitas estruturas nervosas, e elas têm muita importância nos traumas de alta energia dessa região. Existem basicamente dois mecanismos, duas maneiras de acontecer a fratura da pelve. A primeira delas é a fratura de baixa energia, então aquela fratura em que existe um tombo pequeno, um tombo comum, mas que a condição do osso está mais frágil. É aquilo que acontece, por exemplo, no idoso. O idoso tem um osso mais enfraquecido pela osteoporose, ele levou um tombo comum e aquele osso fratura. Então essa é a fratura menos grave, porém menos frequente. A maior parte das fraturas de pelve acontece em traumas de alta energia, então onde existe um acidente de carro, onde existe um atropelamento, onde existe uma queda de altura no acidente de trabalho, em que existe a fratura da pelve e muitas vezes lesões associadas, tanto de órgãos internos como de outras estruturas, né? Outros ossos. Então são normalmente lesões muito graves, é uma verdadeira emergência médica. Como eu falei há pouco, existem muitas estruturas que transitam dentro da pelve e uma delas é um plexo venoso. E esse plexo venoso tem muita importância, por quê? Porque nos traumas de alta energia a gente tem que ter muita atenção nesses pacientes, porque eles fazem um sangramento muito grande em pouco tempo. E detalhe importante, tu não enxerga o sangramento, ele é um sangramento intra-abdominal, intrapélvico. Então a pessoa começa a ficar com a pressão mais baixa, começa a fazer um choque volêmico de forma muito rápida e sem tu enxergar o sangramento. Então pacientes com trauma pélvico, com trauma de fratura, tem que ficar muita atenção na condição geral dele, porque ele tem um alto índice de ter um choque hipovolêmico. Okay? Então, o diagnóstico do trauma de fratura é a história clínica, né? A questão de um trauma de maior ou menor energia e dor, e o diagnóstico de certeza tu vai fazer com o exame de imagem, né? Um simples raio-x já te dá muita informação, mas muitas vezes tu faz uma tomografia para ter uma ideia tridimensional e ter uma ideia melhor do dano da fratura. Então esse é quanto ao diagnóstico da fratura de bacia. Quanto ao tratamento? Bom, o tratamento, a gente conversou antes que existe a situação de um trauma leve, então aquela fratura mais simples, que é menos frequente, e aquela situação do trauma mais leve. Eles vão ter tratamentos completamente distintos. Naquele trauma leve, que tem uma fratura pequena no idoso, o tratamento é basicamente conservador. Tá? Ele não envolve, às vezes, articulação, ele não tem deslocamento, tu vai fazer um tratamento conservador, quer dizer, repouso, analgesia, fisioterapia, e à medida que a dor vai melhorando, a pessoa volta a sentar, caminhar, demolar. Normalmente o período de resguardo maior são umas 3 semanas. A partir dali já permite alguns movimentos e mesmo sair da cama e sentar e começar a caminhar. Mas isso é a situação menos frequente. Nos traumas mais graves, a gente tem que entender que a fratura vai ter um tratamento secundário. A gente tem que se preocupar com a vida da pessoa, com a sequela. Então, a primeira preocupação é controle do sangramento. Tu pode fazer, às vezes, alguma fixação temporária com fixador, usar alguns equipamentos que fazem a pressão na pelve para diminuir o sangramento. No segundo momento, quando o paciente então está estável, aí sim tu vai preocupar em fazer o tratamento da fratura em si, que ela pode ser uma fratura cirúrgica ou não. Quando existe algum deslocamento importante, quando existe instabilidade ou quando existe envolvimento da articulação do acetábulo, sim, aí o tratamento cirúrgico é necessário, mas nunca no momento da fase aguda, sempre no segundo momento quando o paciente está estável, ok? Então esse era o meu recado de hoje, te passar algumas informações relevantes sobre a fratura da bacia, da pelve. Espero que tenha sido útil o vídeo para ti. Se tu tiver com alguma dúvida a mais, deixe nos comentários aqui embaixo. E eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Te aguardo no próximo vídeo sobre algum assunto ortopédico relevante aqui no nosso canal, ok? Um grande abraço!